No iniciozinho dos anos 2000, o diretor desse filme aqui, o Mel Gibson, ele estava saindo do carro dele e no para-brisa do carro dele tinha um panfleto e tinha a imagem de Jesus Cristo e uma frase: "Ele morreu por nós". O Mel Gibson, muito católico, né? Ele refletiu nessa hora, ele teve um insight ali, uma ideia poderosa, pensando assim: no cinema, nos filmes, né, nessa arte que o cara já vivia ali há décadas e décadas, a gente não teve uma representação real, crua, de como Jesus sofreu, né, no seu processo de crucificação. Como foi aquela dor, aquele sofrimento, aquela violência. E é daí que um tempo depois a gente teria A Paixão de Cristo. Um filme que chocou muita gente, tá na época do seu lançamento, e a gente vai falar mais sobre ele no vídeo de hoje. Fica ligado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre The Passion of the Christ, ou A Paixão de Cristo, de 2004. Um filme que é bastante polêmico por motivos óbvios, né? Quem viveu naquela época, eu era molequinho em 2004, mas eu lembro da repercussão que esse filme teve nos jornais, na televisão, o pessoal falando, né, que muita gente saiu em choque do cinema, muita gente passou mal. Aquela história que a gente vê com vários outros tipos de produção, e aí de uma maneira muito peculiar, porque agora a gente está falando de um filme religioso, de um filme ali sobre as últimas 12 horas de Jesus Cristo, agora dirigido pelo Mel Gibson. E vai por mim, esse filme tem muita curiosidade, muita peculiaridade. A gente vai adentrar essa história, essa produção aqui. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Deixa seu like aqui no vídeo, é rapidinho, ajuda muito a divulgar um pouco mais aí os vídeos, e seja membro do Refúgio Cult, que tem muita coisa nova vindo por aí, você não pode ficar de fora. Bem, vamos lá. O Mel Gibson, ele tinha essa ideia, esse argumento, ele baseou, né, A Paixão de Cristo no Novo Testamento. Ele é sócio de uma produtora chamada Icon, então ele mesmo produziu o filme. O filme teve um orçamento de 30 milhões de dólares, tá? Tirado ali praticamente do bolso do Mel Gibson. Só o Mel Gibson teve aí cerca de 300 milhões de dólares de lucro. E o filme ele foi um evento na época que ele foi lançado em 2004, porque as pessoas, os religiosos, queriam ver, porque era um filme, né, sobre a história de Jesus, os seus últimos momentos. Existiam curiosos, muitos curiosos, que queriam ver através do bafafá que já estava gerando, que era muito violento, né? E as pessoas viam, falavam: nossa, o negócio é brabo, é forte. E ele conseguiu chocar, ele conseguiu marcar as pessoas, ele conseguiu marcar o cinema e ele conseguiu causar um verdadeiro alvoroço nos críticos na época. Então muita gente, estou falando de críticos profissionais mesmo, na época ficaram bastante irritados. Eu acho que com o tempo, com os anos, a repercussão da popularidade do filme, ela deu uma amenizada em termos dessa violência. Ela é muito presente, ela tá lá, né? É um filme que eu revi agora há pouco e realmente tem momentos ali que, né, você tem um choque. Então eu acho assim, existe em A Paixão de Cristo o exagero e a realidade, né? O exagero em termos de produção cinematográfica e o que é mostrado e os detalhes, né? E toda aquela maquiagem minuciosa, né? Mas para casar o que teria acontecido com Jesus na mão de soldados implacáveis, chicote, é um monte de coisa que a gente vê no decorrer do filme. Agora, você pode estar se perguntando: Lucas, você gosta do filme? Eu gosto do filme porque é um filme muito bem produzido e é um filme que ele tem, sim,
uma essência, né, que o Mel Gibson... Primeiro que o Mel Gibson é um ótimo diretor, você gostando do cara ou não. Ele sabe filmar, ele sabe rodar, ele sabe construir os ângulos para cenas que causam emoções ali, ó, latentes em quem tá assistindo. Ele faz isso aqui muito bem. O fato do filme ser todo falado em aramaico, hebraico e latim é um negócio também de bater palmas. Você já imagina que é difícil decorar texto, né, para os atores americanos e tal, em inglês. Imagina nessas 3 línguas. E isso, querendo ou não, quando você tá ali na experiência do filme, te leva para aquela época, te leva para aquele tempo. Não à toa o design de produção, toda a cinematografia, a ambientação, as locações, a reconstrução ali que eles fizeram de Jerusalém. E talvez seja, sim, o filme sobre Jesus Cristo com a fotografia mais escura que já foi criada, com exceção dos flashbacks, que são rápidos, acontecem ali de vez em quando, mas você vê que a cinematografia ela é quente, ela é mais forte, que é um contraste total quando o negócio tá escuridão, né? Gosto muito do elenco e o protagonista do filme, Jim Caviezel, faz um Jesus Cristo icônico, porque... E é uma parada bizarra, porque ele sofre demais, né? Ele leva o chicote e tal, não sei o quê, a pele saindo, a carne, a vermelhidão e tal. E o ator ele consegue manter um olhar, né, tão assim triste, mas ao mesmo tempo pacífico e tentando, né, se manter ali na resiliência, nos momentos dessas sutilezas, dá para você ver o trabalho sensacional. Lembrando também que a Mônica Bellucci faz a Maria Madalena, né? Coitada, sofre ali também o filme todo, tem poucas falas. E eu acho que existe também na retratação do diabo, né, quando ele aparece em alguns momentos ali no início, quando ele quer tentar Jesus, né, com o seu capuz preto, e depois naquela cena mais para metade do filme, onde ele aparece ali com o seu filho, com as costas peludas, é verdadeiramente o primo do bebê de Rosemary, né? Essa cena é tensa. Sobre as adaptações que o Mel Gibson fez em A Paixão de Cristo, né? 2 aí que o pessoal comentou bastante depois. A primeira já é bem no início do filme, quando Jesus está orando no jardim e tal, e aparece o diabo, e aí vem uma cobra, e aí ele bate assim o pé na cobra e tal. Isso nunca existiu em nenhum testamento. Como, por exemplo, uma outra cena sinistra em que Judas Iscariotes é atormentado por crianças. Lembra dessa cena? Que aí junta 2, aí depois junta um monte, ele vai olhando ali e vê uns demônios nas caras das crianças e ele sai atormentado por aí. Isso também não. Então, são momentos sombrios, sinistros aí, que o menino Mel, né, foi incluindo no filme, por conta própria. E para quem pode estar se perguntando por aí, será que esse filme foi proibido? Sim, foi proibido em alguns países, como por exemplo na Malásia. O pessoal, né, não deixou o filme entrar. Em outros países de religião mais ortodoxa, o filme foi censurado ali, várias cenas, vários momentos. Agora a gente vai entrar em alguns spoilers do filme, hein? Se você não quiser saber de nada, essa é a sua chance. Lucas, bota pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Jesus, no caso. Não vou botar aviso de spoiler 2 mil anos, você não sabe essa história? Depois da traição de Judas, né, ele tá lá falando com os sacerdotes judeus, e aí a galera começa a ridicularizar Jesus e acusar ele de profano e tal, então o cara tá ali em cima do muro, né, tem a pressão ali dos sacerdotes para levar Jesus à morte, condenar à morte.
E aí, inicialmente, ele fala, não, o cara vai pra tortura, né, a gente vai torturar e depois vou livrar ele. É isso que ele merece, né? E aí a gente tem aquela cena do tronco, né, onde eles prendem ali Jesus com a corrente, tiram, né, suas vestes e começam com os chicotes, né, várias vezes. O negócio começa a ficar vermelho e piora quando tem aquele chicote com as garras ali de ferro. Inclusive uma das cenas mais fortes, né? Quando o soldado puxa e aí a pele, você vê costela. E aí esse filme, eu acho assim, beleza, mostra ali a realidade, teve violência, mostra violência, ok. Só que as mensagens, né, de Jesus, a mensagem do bem, do amor ao próximo e tal, eu acho que o Mel Gibson ele passou muito, mas muito rápido nessas mensagens. E aí isso levou à indagação de muita gente, qual é o verdadeiro motivo, qual é a verdadeira intenção por trás de A Paixão de Cristo. E eu confesso, tá? Você vendo ali de perto o filme, 2 horas de duração, e como grande maioria é desse sofrimento, poderia sim ter intervalos mais espaçados, de momentos mais brandos, colocar uns flashbacks ali maiores, né, Melzinho? Você quis caprichar pro negócio dar esse boom aí, né? Inclusive, esse filme, né, também, pessoal acusou bastante Mel Gibson, porque ele focou bastante ali no lance dos sacerdotes judeus e tal, falando, né, porque o Mel Gibson, ele já deu entrevista, já falou coisas aí bem polêmicas, né, então muita gente questionou esse background do filme e tal, por ele enfocar muito disso, né, beleza, existe o que de fato aconteceu, mas houveram esse questionamento da real intenção do Mel Gibson, mas eu acho, na minha opinião pelo menos, que não é nada que prejudique o filme ele pesar a mão em uma coisa ou outra. Não acredito que tenha sido a intenção dele, mas não boto minha mão no fogo também não. Também não posso deixar de lembrar de uma cena icônica que é a de Barrabás, né? Que a galera que tá lá prefere o assassino Barrabás ser solto do que Jesus, né? E daí sim Jesus vai carregar a sua cruz. Uma outra cena muito longa, muito sofrida, porque existe ali a violência, existem lá os soldados, né? Fazendo piadinha, rindo e chicote, Jesus caindo e aí traz um para ajudar Jesus e vai levando. E a cena da crucificação, óbvio, não poderia deixar de ser realista e também bastante violenta, né? Desde o momento ali em que, né, o prego na mão de Cristo e aí os soldados viram a cruz, né? E ele tomba ali com o rosto virado para o chão, depois eles viram ele de novo, né, levantam a cruz, tem lá os 2 bandidos, né, e também o lance de um se arrepender e ser salvo por Jesus, né, Jesus fala que os 2 se encontrarão no paraíso, e o outro cara que não se arrepende, muito pelo contrário, né, e aí vem a cena também, tem essa do corvo que começa a bicar a cara do cara lá. Essa cena da crucificação, ela levou mais de 2 semanas para eles gravarem, né? Foi um negócio bem... 2 semanas é bastante coisa, tá? Porque Mel Gibson queria ali os enquadramentos certos, queria toda a composição da cena para deixar um negócio realmente marcante. E depois, né, de muito sofrimento, dor, né, Jesus... pergunta, a pergunta icônica, né? Pai, por que me abandonaste? E logo depois, com a sua última frase, né? Está consumado. Mostra lá, né, a reação de Caifás, dos outros sacerdotes, e a gente vê Maria abraçando Jesus já no chão, morto.
E a gente tem uma pequena cena... também tem uma cena do diabo gritando, né? Desesperadamente, em agonia, em aflição. E a última cena do filme é a ressurreição de Jesus, né? Ele saindo do túmulo ali, fim de filme. Eu tenho curiosidade para saber o que o Mel Gibson vai fazer nesse segundo filme, né? Partindo do pressuposto que vai ser diretamente da ressurreição. Isso mesmo, a paixão de Cristo, a ressurreição, que é um projeto que ele já está trabalhando há anos e dizem que as gravações começam em 2022. Porém, estão falando que vai ser um filme grandioso, que vai ter muita coisa, inclusive... Provavelmente espere você novas adaptações, e aí eu quero ver até onde ele quer trazer o aspecto de violência. Será que vai ter novamente? Eu acho que não vai caber no contexto como ele conseguiu inserir nesse primeiro filme, mas tá aí a Paixão de Cristo, né? Um filme aí que divide opiniões até hoje e que definitivamente, até então, né, é o filme mais polêmico e mais forte no sentido de violência sobre os últimos momentos de Jesus Cristo. O que você acha desse filme? Você já assistiu? Eu vejo muita gente comentando, né? Assisti uma vez para nunca mais, porque o filme me pegou, foi muito forte e tal. Umas curiosidades, né? Eu fazendo pesquisas e pesquisas sobre o filme, o Jim Caviezel, ele tem as mesmas iniciais, né? De Jesus Cristo, né? JC. E enquanto ele estava gravando o filme, ele também tinha 33 anos, que é a idade de Jesus quando morreu. Então tem umas coincidências assim que eu vou te contar, viu? Lucas, pelo amor de Jesus, dá uma nota aí, o que você, né? Eu acho que eu daria uma nota 8 pro filme. Tá? Eu estou falando do filme, estou falando dos aspectos de produção, estou falando como o filme ele consegue funcionar de várias maneiras. Eu falei antes, né, o que eu acho que o filme poderia ter investido em outras coisas além, mas enfim, é uma produção que definitivamente chama atenção em vários aspectos. E aí, eu não sou uma pessoa religiosa não, tá? Às vezes você tá se perguntando até então. Não, eu não sou e estou avaliando, sempre avaliei esse filme, essa obra, como uma obra de arte, como, né, um filme, uma produção cinematográfica. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. A minha intenção é trazer 2 outros filmes com essa temática que tem muita coisa pra gente debater, tem vários aspectos, tá? Eu gosto desse debate e tal. Deixa aqui nos comentários também, de maneira branda, claro. Se você perdeu os últimos vídeos do Refúgio Cult, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir, deixar um like, dar a sua força. Caso o YouTube não tenha mandado pra vocês, um grande abraço e até mais.